Então, vamos continuar agora manipulando strings. A gente viu aí que a gente criou, né, textos para a gente estar trabalhando no nosso código. E depois que a gente cria um texto, a gente pode manipular ele. Então, por exemplo, eu posso criar o meu nome e eu quero depois que o nome esteja em letra maiúscula. Eu posso pedir e-mails de pessoas e depois eu quero que, como a gente sabe, vamos supor, estou cadastrando e-mails para uma lista da minha empresa. Cada pessoa digita o e-mail de um jeito diferente. Algumas pessoas deixam os espaços em branco antes, outros depois, e aí tem esse método string que simplesmente limpa os espaços que tem antes ou depois. Eu posso querer deixar tudo maiúsculo, e assim por diante. Então, vamos ver como que isso funciona na prática, né? Vamos supor que eu vou criar uma variável nome, que é igual, vou colocar aqui o meu nome, Thaís, Shift Enter, se eu chamar aqui o nome, ele traz aqui Thaís, que a gente acabou de criar. Ah, beleza, eu quero que Thaís seja com o nome com a letra maiúscula. A primeira letra do meu nome seja maiúscula, como funciona no português, né? Então, como que a gente poderia fazer isso? Nome, ponto. Como é que eu sei quais são os métodos da string que tem? Se eu aperto ponto e tab, ele vai aparecer aqui para mim tudo que eu posso usar de método. Então, o primeiro aqui já mostra, o capitalize. Capitalize que vai deixar a primeira letra do nome maiúscula. Então, nome.capitalize, Shift Enter, virou Thaís com a primeira letra maiúscula. Ah, se eu quisesse todas as letras maiúsculas. Então, nome, ponto. Aí, nesse caso, é o upper que a gente chama. Shift Enter, Thaís com todas as letras maiúsculas. A documentação do Python, ela traz explicado tudo que a gente pode usar, o que que é cada coisa ali, que se a gente quiser usar de método. Mas eu vou trazer alguns exemplos aqui só para vocês verem como que a gente pode estar usando. No caso do e-mail que eu dei de exemplo, então, vamos supor que a pessoa foi cadastrar o e-mail e o e-mail é thaisxx@gmail.com. Na hora de digitar, eu dei esses espaços aqui, nada a ver, né? Shift Enter. Se eu chamar o e-mail, ele vem aqui com os espaços antes, mas eu quero padronizar todos os e-mails que foram cadastrados. Então, como a gente viu no slide, deixa eu voltar aqui anterior, o strip é o método que tira esses espaços. Então, eu coloco e-mail, ponto, strip, abro e fecho. Você pode ver aqui que veio sem esses espaços. E aí, além disso, o outro método que é bem importante da gente estar usando é o end with. Vamos supor, eu quero saber qual que foi a última letra, né, da frase que eu fiz, ou eu quero saber se o que um usuário mandou para mim foi uma pergunta. Então, se for uma pergunta, ele deveria acabar com uma interrogação. Então, vamos supor que a pessoa mandou uma pergunta, e a pergunta é Python é fácil? Eu quero saber se foi uma pergunta mesmo, né? Na verdade, para ficar mais claro, vamos fazer uma frase. E eu quero saber se a frase foi uma pergunta. Então, a frase foi: Python é fácil? Para saber se eu preciso responder aquilo, ou se foi só um comentário, como é que eu posso fazer? Frase, ponto, end, wish. Aí eu coloco aqui, foi uma interrogação? Shift Enter, true. A gente vê que foi verdade. Então, isso foi uma pergunta. Ah, e se eu quero saber se foi uma exclamação? Não, a última letra da nossa frase aqui não foi uma exclamação, então ele trouxe aqui para a gente falso. E esse verdadeiro e falso já traz para a gente o terceiro tipo que a gente vai aprender aqui, que são os booleans. Então, o tipo de dado boolean, ele nada mais é do que um tipo verdadeiro ou falso. Geralmente ele é muito usado quando a gente está fazendo comparações, a gente quer saber se alguma coisa é verdade ou não. Então, como a gente pode ver aqui, ó, type true, shift enter, olha, ele trouxe como resposta boolean, porque verdadeiro é um boolean, né? Se eu quisesse saber o tipo de frase quando end with, é Boolean, porque como a gente viu, ele trouxe para a gente uma resposta que era verdadeiro ou falso. Todo tipo de comparação ele vai trazer para a gente uma resposta verdadeiro ou falso. Então, toda vez que a gente vê isso, vai ser um tipo Boolean. Aqui nos slides eu trouxe algumas comparações. Então, por exemplo, 10 é menor do que 3?
Não, então ele traz para a gente como resposta falso. 5 é menor ou igual a 5? Verdade. A gente também pode usar para textos. Então, bem simples assim. Agora é muita informação, pode parecer que não é tão útil assim, mas no dia a dia, quando a gente for programando, isso vai sendo internalizado e vai ficando cada vez mais fácil de entender essas coisas.